Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar da Managing Engine de LGPD, atendendo os requisitos na prática. Hoje, o nosso consultor técnico, Tony Mar, vai contar para a gente como atender os requisitos na prática da LGPD. Tony Mar, seja bem-vindo. Opa, é um prazer enorme estar com a turma de novo aí, para mais um webinar. Lembrando que esse é um ciclo de 3 webinars. A gente está falando de um conteúdo bem extenso, que é o LGPD. Então, a nossa primeira sessão é hoje, no dia 30/9. A próxima é semana que vem, dia 7. E a última para encerrar com chave de ouro no dia 14. A sua inscrição para esse webinar já garante inscrição para todos os outros. Então, fica tranquilo que você não precisa fazer inscrição novamente. Mas compartilhe com seus amigos para que eles possam participar das próximas sessões também. Antes da gente começar, eu vou fazer uma breve apresentação da Zorro Corporation para vocês, que é a empresa que cuida das 3 divisões que a gente tem, né, incluindo a Managing Engine. A Zorro Corporation tem as 3 divisões que são a Zorro, que é focada em soluções colaborativas que ficam na nuvem, né, em cloud. A Managing Engine, que é de gerenciamento de TI, e a WebMS, que é Internet das Coisas, o IoT. A Zorro Corporation é uma empresa privada, bootstrapped, ou seja, ela não depende de investidores. Ela caminha com as próprias pernas e todo o crescimento depende única e exclusivamente dela mesma. A Managing Engine, a Zorro Corporation, né, possui mais de 20 anos de experiências na administração de TI e possui 8 data centers globais. Esses data centers, eles são posicionados estrategicamente para atender demandas das regiões, como, por exemplo, na China, para atender as demandas que eles têm lá, e Amsterdã para atender o continente europeu. Hoje a gente tem mais de 50 milhões de usuários no mundo. E falando um pouco mais especificamente da Managing Engine, a gente tem mais de 2.500 funcionários dedicados única e exclusivamente à Managing Engine, mais de 200 canais e parceiros tecnológicos e 200 mil clientes, mais de 200 mil clientes. A gente possui mais de 90 ferramentas e produtos e ferramentas gratuitas, sendo que mais de 40 ferramentas foram desenvolvidas desde a base, proporcionando assim que elas se integrem facilmente, nativamente entre elas. As nossas ferramentas são todas focadas também no ROI imediato. Em pouco tempo, diferente de outras soluções de mercado, você já consegue ver o retorno do seu investimento. Esses são alguns dos clientes da Managing Engine hoje. E explicando rapidamente sobre as soluções da Managing Engine, ela tem um portfólio bem extenso de produtos. A gente tem soluções desde o gerenciamento de Active Directory até gerenciamento de Helpdesk, desktop, soluções de monitoramento, de aplicativos móveis, gerenciamento de segurança de TI, Office 365. A gente tem também gerenciamento para nuvem, gerenciamento de TI para MSPs, identidades privilegiadas e muito mais. O portfólio da Managing Engine é muito amplo e se você não conhece ou quer conhecer mais sobre os nossos produtos, é só acessar o nosso site. Agora sim, a gente pode começar o nosso webinar sobre LGPD, lembrando que a nossa caixinha de perguntas está aberta, então fiquem à vontade para, durante toda a apresentação, vocês mandarem suas dúvidas e a gente vai responder a todos vocês até o final da apresentação. Tony Mar, está pronto para a gente começar? Opa, vamos lá falar sobre esse assunto aí que está deixando muita gente de cabelo em pé. É isso aí. Vamos lá, você pode pegar a transmissão para você da câmera agora e também da apresentação. Então, vamos lá. Bom, pessoal, recentemente, né, para aqueles que já participaram com a gente, assistiram aí, participaram de um webinar nosso sobre os impactos, né, da LGPD, tanto na parte jurídica quanto na parte tecnológica. E hoje é uma segunda fase desse webinar. Depois de contextualizar todo mundo, né, sobre os impactos, o que vem aí com a LGPD, hoje a gente vai falar sobre como atender os requisitos na forma prática. E como a Camila já adiantou aí, né, reforçou, é uma série dividida em 3 aí, webinars, né, que serão meio que workshop, eu vou mostrar algumas coisas, como a gente consegue atender. E hoje o foco é sobre o gerenciamento de endpoints e usuários.
Tá? Então, tem uma pequena agenda que eu preparei para vocês aqui, né, para a gente debater. Então, os princípios básicos da LGPD, de uma forma muito resumida, 10 passos importantes para a cibersegurança, e não tem como não dizer que atender os requisitos da LGPD não tem que passar por esses passos também sobre a cibersegurança. E aí a preocupação que a gente tem que ter com os usuários em endpoints. E, finalzinho aí já, como blindar os endpoints. Tá legal? Então vamos lá sobre os princípios básicos da LGPD. Bom, um dos princípios da LGPD é o quê? Que as empresas devem utilizar controles técnicos e administrativos para quê? Para impedir, né, o acesso não autorizado de situações que exponham dados, né, ou seja, em vazamento acidental ou de forma ilícita. Então, aqui resumindo tudo que a gente vem encontrando de material, de informações sobre a LGPD, basicamente as empresas vão ter o quê? Que possuir controles, né, sejam eles pela parte administrativa ou contar com tecnologia, para garantir que esses dados somente sejam acessados por quem deve. Né? Então, você vai ter que ter todo esse controle para evitar um vazamento. Né? Como a gente viu, tem a questão de multa, tem uma série de outras coisas aí envolvidas nesse processo. Tá? E tudo isso, né, vem aí com a nossa LGPDzinha aí, que está começando a pegar fogo aí no dia a dia de muita gente. E aí alguns pontos principais da cibersegurança. Né? Então, aqui, os 10 passos que a gente tem para a cibersegurança. Quando a gente fala de cibersegurança, muita gente acha que é ter o firewall, que é ter um antivírus, mas na verdade não é só isso. Né? A gente tem aí várias preocupações. Né? Então, peguei aqui do National Cyber Security Center um arquivo aqui muito interessante, né? Com 10 passos. Aqui está disponível, tem até a URL aqui de para quem precisar pegar mais informações ou conhecer um pouco mais sobre o conteúdo, né, o que tem. Então, a gente traduziu do inglês para o português e a gente tem aí 10 passos importantes, que é o quê? A parte de segurança de rede, né, tem nosso firewall, tem nossos equipamentos, né, roteadores e tudo mais, que também são portas de entrada, né, que você for conhecer aí no tradicional, né, a gente tem aí a segurança de perímetro e a gente tem aí o nosso firewall para dar essa proteção. Se alguém invadir o firewall, já abriu uma porta aí para dentro da empresa e com isso ter alguma vantagem. Bom, outro ponto que a gente tem aí é a consciência e educação dos usuários. Por que a consciência e educação dos usuários? A gente viu agora, com a questão da pandemia, que muitas empresas, né, adotaram a parte do trabalho remoto, né, do home office, e a gente viu também que a crescente, né, de invasões, então a gente passou a ter uma outra preocupação. Mas por que tem que conscientizar os usuários? É muito comum a gente ver nas empresas um usuário que a senha não expira, ou um usuário que, quando se fala de questão de senha, de software, utilização de recursos, não é muito cuidado, né? A gente tem uma série de preocupações que a gente precisa ter em cima do usuário, que ele é um ponto ali crítico, né, que a gente tem. Prevenção de malware, né, que a gente já sabe aí, os ransomware da vida, phishing, entre outros casos. Então, a gente já tem essa preocupação também. Controle de dispositivos removíveis. Para quem já acompanha as minhas apresentações, eu costumo dizer que o pendrive é algo que ele vai para o resto da nossa vida. Né? A gente superou os disquetes, os CDs, uma série de tecnologias, mas o pendrive ele vai para a eternidade. Né? Você pegar até os filmes aí, como Star Wars, você vê lá que o pessoal tenta roubar a informação da estrela da morte lá com relação com o pendrive. Você pega o filme do Capitão América, as informações estão no pendrive, então o Nick Fury entrega para ele o pendrive. Então está em todo o canto tá um pendrive. Né? Então a gente vai ter que se preocupar com o pendrive, que ele é um meio de transportar informação, seja por um vazamento de informação ou apenas uma transferência em si. Bom, configurações de segurança, né, que a gente tem que ter também, a política, né, de configuração de segurança, para garantir que os nossos endpoints, que a nossa rede caminhe tudo com uma segurança, como o nome já diz, né, sendo um pouco redundante, e garantir o quê? Que evite ou reduzir o maior número de riscos, né, possíveis de uma invasão. Então, tem que garantir que a minha rede está segura, que meu ambiente está seguro, que eu coloque configurações que aumentem a minha segurança. Um outro lado que a gente tem, também é foco da nossa apresentação, não de hoje, mas do segundo webinar,
é a questão do privilégio dos usuários. Então, com relação ao acesso. Então, quem realmente tem que ter o acesso, como é que é feito esse acesso? Eu compartilho uma credencial com ele, eu crio um usuário para ele, ou eu apenas pego e coloco o usuário de um recurso, né, como sendo administrador. Então, quais são os impactos que eu tenho com tudo isso? Então, são pontos que não é, a gente fala de cibersegurança, não, vou colocar um firewall e um antivírus e está resolvido. Não. Além disso, ainda passa pelo gerenciamento de incidentes. E aí a gente está falando aqui de uma solução de ITSM. Eu tenho que ter algum lugar que concentre esses incidentes, né, todos esses reportes de incidentes, para quê? Para que eu tome uma decisão. Então, qualquer uma das soluções que a gente tiver no nosso ambiente de trabalho vai ter que reportar um incidente, um alerta, um log, tudo que for gerado tem que cair em algum lugar para uma equipe de segurança analisar e dar a devida atenção nisso. Claro que aí um ponto interessante, né? Quanto menor o tempo de reação, maior é o sucesso para resolver isso em um menor tempo que o problema fique exposto. Uma outra questão, monitoramento. Muita gente aí acha que o monitoramento do ambiente é algo que você pode fazer de qualquer jeito, ou não tem ali seus controles em si e tudo mais. A gente tem que ter. Então, se a gente vai falar de segurança, de LGPD, não ficar atento só, eu tenho que ter uma ferramenta, e também uma outra coisa, né? Não existe implementação de LGPD em 24 horas. Né? Se alguém contar isso para vocês, pulem fora, porque é uma série de trabalhos que tem que ser feito para atender a regulamentação. Não tem um software LGPD.exe que você vai clicar e vai instalar e já está tudo resolvido. Não. São uma série de processos e controles que devem ser implementados para garantir o atendimento à demanda da LGPD. Então, o monitoramento é um ponto essencial, porque você tem que monitorar também os seus recursos de tecnologia, né, que você tem aí, seja a parte de rede, a parte dos usuários, dos servidores, auditar esses servidores. Então, tem que ter esse controle bem feito, né, ter esse monitoramento. E aí surgiu um novo fator agora, que é o quê? É o trabalho remoto, né, como a gente já comentou, e móvel. Então, por que móvel? Já não é de hoje que a gente tem os dispositivos, né, Bring Your Own Device, fazendo parte da nossa vida. Então, eu posso pegar o meu celular como ferramenta da empresa e estou trabalhando. É comum hoje, né? A gente pegar e voltar alguns anos aí, a gente vê aquele pessoal que ia vender refrigerante, né, atender o varejo, por exemplo, ia com uma cadernetinha fazer uma anotação, entregava uma via para o comércio e a outra, quando chegasse no escritório, dava baixa lá para fazer o pedido. Hoje não, hoje com o celular a gente já vai, né, através de aplicativos móveis, fazendo todo o pedido e bobear quando a gente estiver saindo do varejo, já está chegando a entrega para esse cliente. Então, também entra o dispositivo móvel, né? Acabou de ser aí um endpoint e com a possibilidade de invasão também gigantesca. E com o trabalho remoto, a gente passa a ter um outro sentimento, né, com relação à segurança de perímetro. Por quê? O meu firewall, que está na empresa, não adianta nada para esse caso, porque muitos clientes, né, muitos usuários vão passar a utilizar o quê? O seu próprio laptop. E com isso eu tenho que ver, será que tem um firewall ativado local na máquina? Será que a VPN está segura? Será que ele tem um antivírus que garanta esse controle? Acesso a pendrive? Como é que está tudo isso? Então a gente passou a ter aí uma mudança, né? Então a gente fala que o perímetro agora é a casa de cada um, né? Então o endpoint de cada um passa a ser o perímetro. E aí a gente tem aqui no nosso ecossistema, né? Aqui nessa bola aqui, algumas questões, né? Como a transformação, né, do risco, né, em prioridade para a empresa. Então você tem que ter essa consciência, né, de transformar esse cyber risco em prioridade, criar políticas de gestão de risco. Então, muito comum a gente ver empresas que não estão muito preocupadas com isso, mas é essencial ter esse controle. E também aqui a gente sempre fala de thresholds, né? Então, determinar o limite do risco aceitável. Então, cada empresa, que aí é um ponto crítico, né, que a gente está falando de LGPD, o que eu preciso atender? Cada empresa tem que ter o seu risco, né, estabelecido. Então, o que é bom para você, de repente, como risco, para outra é inaceitável. Né? Então, a gente tem que trabalhar isso. E agora, né, nesse meio todo, a gente tem tudo isso aqui, né, de uma forma de colmeia aqui, que a gente tem
a governança de dados, a governança de TI, a parte de segurança da informação, trabalhando forte, a parte de governança não só da área de TI, mas também governança de negócio, porque tem que estar alinhado ao negócio. Não posso somente preocupar com a parte tecnológica e fim, não. Agora, todas as áreas têm que se conversar, né? Então, se tinha uma área brigada com a outra, agora é o momento de se acertarem aí, porque vamos trabalhar junto. Então, a gente tem aí a governança de negócio, a governança de pessoas, que vai literalmente cuidar aí dos usuários para garantir essa conscientização. E aí entrou uma pecinha que sempre foi totalmente o oposto, né, da área de TI, que é a governança jurídica. Por quê? Entra um assunto de questões jurídicas, né, que você precisa ter leis, conhecer as leis, e muita gente da área de TI não é muito próximo da área jurídica. Então, a gente precisa contar aí com uma governança jurídica. E tudo isso, a gente tem no centro aí a parte da governança corporativa, que é o quê? Basicamente, a junção de todas essas outras governanças trabalhando em conjunto para garantir o quê? Que todos esses meus passos aqui, os 10 passos que eu citei aqui, sejam atendidos de uma forma homogênea, né? Que caminhem juntos, que a área de TI, os seus processos de TI, vão atender aqui a questão da demanda jurídica, a parte dos dados, a parte da governança das pessoas, todas vão ter que conversar ali para unificar isso e apresentar para a gente um respaldo sobre a questão da LGPD. E aí, por que a gente precisa se preocupar com endpoints e usuários, né? Que aí foi um dos temas que eu comentei ali. Um dia é mais fácil de se encontrar vulnerabilidades, né? Então, você tem ali um endpoint, o usuário pode baixar alguma coisa, porque falta de patches, torrent, e uma série de outros aqui, né? Malwares, software de acesso remoto. Às vezes ele precisa fazer um acesso remoto para fazer algum suporte, ou de repente para fazer uma navegação, alguma coisa no sentido, e acaba baixando um software de acesso remoto, deixa instalado e tudo bem. Navegador desatualizado, também pode ter. Torrent, usa a solução de torrent para baixar algum programinha aí que precisa ali, que, né, por meios não tão muito certos aí, que a gente sabe, né? Patches ausentes. Então, vulnerabilidades e patches estão muito ligadas umas às outras. Tá? Então, eu posso ter uma vulnerabilidade que depende de um patch que vai corrigir uma vulnerabilidade. E questão de malware, como eu já comentei, né? Principalmente agora, essa questão de 2020, né? Quando entrou a pandemia, o que houve mais aí de acesso ransomwares que surgiram, né? Novamente os ataques, e também a parte de phishing, que acabaram chegando a pegar as informações, né? Então, aqui nos últimos meses, houve um aumento significativo aí de tentativas de invasão por ransomware e também por phishing, porque eu estou em casa, às vezes o usuário acaba tendo um próprio relaxamento em casa, de trabalhar, então, não pega nada eu baixar um programinha para o torrent aqui, e não tem nada não, preciso entrar aqui e baixar para usar, ninguém está vendo nada. Então, a gente acaba vendo muito dessas questões aí de phishing, ou e-mails que chegam, né, também, de forma mais comum do phishing, chegar e-mail para ter acesso a alguma coisa, a pessoa vai lá, como ela está longe um pouco da área de TI da empresa, acaba, isso aqui eu consigo ver por aqui, né? Clica e dá alguma coisa. Mas tudo isso porque quem tem que ter uma preocupação? Porque a gente sabe que o nosso usuário, ele é o elo mais fraco da corrente. Então, eu coloquei essa imagem aqui para ilustrar bem, que é basicamente isso, né? Então, é muito fácil você pegar ali e acessar algum recurso, quebrando aí esse elo mais fraco da corrente. Então, você consegue ter esse ponto por aqui. E aí, agora, fazer uma pergunta para vocês, e aí a gente vai entrar num ponto que eu separei aqui para a gente. Tá? Que é com relação à preocupação também com usuários. Vou citar alguns exemplos aqui. Alguém, aí você pode até comentar aí também nas perguntas, se conhece algum desses comandos, se é do dia a dia de vocês ou não, algum desses comandos que a gente tem. Então, que são comandos, né, que a gente executa no próprio Windows, né, como usuário, e a gente consegue ter algumas informações, né? Alguns aqui está até bem simples, né? Pegar as informações de configuração da política, né, de senha do domínio. O outro vai checar os usuários que têm perfil de administrador. Então,
aqui é importante a gente ver aí que através do PowerShell a gente consegue ter algumas informações, e isso para um usuário. E aí, esse usuário, vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Deixa eu só parar a apresentação. Vamos logar aqui. Então, estou fazendo um logon aqui numa máquina, e estou com o meu usuário Tonimar. E aí, para facilitar, né? Porque também ninguém é de ferro, vou decorar aqui. Só se a gente precisar usar ele ali. Então, vou mostrar para vocês o porquê que a gente precisa ter preocupação com o usuário. Então, eu tenho aqui o meu PowerShell, abri como um usuário que não tem permissão nem nada, ele é somente o usuário do domínio. Então, eu vou digitar aqui. E aí eu já trago as informações sobre o meu usuário. Então, para vocês darem uma olhada aqui, é um usuário que só faz parte mais simples possível do domínio. Então, só é membro do domínio e mais nada. Aqui é uma outra aviso que a gente já tem aqui do próprio Desktop Central. Então, ele já identificou um software que eu cadastrei como proibido. Então, ele já fez o inventário, mas eu vou mostrar isso aqui mais para frente com vocês. Tá? Então, vamos vir aqui. E aí eu vou pegar aqui, já sei as informações do domínio. Então, eu vou digitar aqui um comando. E aqui eu não preciso ser um usuário avançado. Então, com comandos bem simples, para o usuário, tá? Não vou fazer isso na empresa de vocês, né, se não forem administradores, mas só para mostrar o poder do que a gente consegue fazer com soluções que a gente encontra hoje na internet. Né? Há muito tempo atrás a gente tinha que desenvolver as coisas. Hoje você busca isso de uma forma bem simples. Então, com um comandinho simples, eu já sei qual é o meu servidor do Active Directory. Já tem essas informações. Então, eu posso rodar um outro comando aqui, bem simples. E aí eu já vou ter também mapeado o quê? As informações sobre a configuração de senha do meu domínio. Então, eu sei aqui que a duração do lockout dele é de 30 minutos, não tem no threshold, o máximo que eu tenho aqui de idade da senha, né, quanto tempo ela pode ficar e tudo mais. O tamanho mínimo da minha senha são 7 caracteres. Opa! Então, já posso ter algumas informações aqui que vão me ajudar. Tá? E aí, por último, né, a gente pode vir aqui e rodar um outro comando que é para saber os grupos do AD possuem administrator. Então, aqui eu puxo o que também? Os usuários. Então, eu tenho um usuário chamado PNP, que ele tem um perfil de administrador. Tem um de serviço do ME aqui, que é um outro usuário. Tenho aqui o grupo Domain Admins, Enterprise Admins, e o Administrator. Então, um usuário simples, sem muito esforço, ele consegue ter essas informações. E aí, a parte mais bacana de todas, que você consegue baixar na internet através de ferramentinhas bem simples, aí a gente começa a ver o perigo que é para um usuário fazer invasão, né, ou mal intencionado e tudo mais. Como a gente tem brechas no nosso ambiente. Então, a gente tem aqui deixa eu vir para cá. Então, aí aqui eu tenho um comando, que é exatamente esse comando aqui. Eu vou rodar esse, chamar esse programa, vou passar o meu usuário local e a minha senha local, o domínio, eu já sei o nome do servidor, né? Eu coloquei aqui o IP dele, que eu fiz, e vou rodar no modo que não está seguro. E aí aqui a gente vai ver algumas coisas acontecerem aqui magicamente, né? Então, o que esse comandinho fez? Ele simplesmente leu, fez a consulta LDAP, né, no nosso domínio e gerou um CSV. Então, aqui de uma forma bem simples,
eu já tenho as informações sobre política, grupos, OUs, usuários desabilitados, usuários bloqueados. E aqui, interessante, usuários que não expiram a senha. Então, se a gente abrir esse arquivo aqui, é aqui todo mundo que não faz. Né? Conta Tony Mar, conta do Capitão América, conta do serviço, outras contas e as informações. Então, ele vem no formato CSV. Então, já tem aqui, basicamente, o quê? As contas que não fazem a senha expirar. Né? Então, não estão configuradas com a senha expirar. Então, eu posso puxar todos os usuários que eu tenho no domínio. Então, ele vai trazer todo mundo aqui, bonitinho. Tá bem? Então, eu tenho aqui o quê? Todo o mapa da minha rede, através do AD, de uma forma bem simples. Ah, eu quero saber das minhas OUs. Então, ele vai listar todas as OUs que eu tenho aqui. Então, ele já traz a configuração de uma forma bem simples. Então, é uma ferramenta que você pode usar, né, para ter um inventário aí, né, das configurações. Né? Mas também eu posso usar para fazer um ataque. Né? Então, com base nessa minha lista de usuários que nunca expiram a senha, qual é a probabilidade que eu tenho de que esses usuários estão com a mesma senha da primeira vez? E se não tiverem com a senha padrão ainda que foi criada na empresa. Então, aqui são uma forma bem simples de mostrar para vocês o que a gente consegue fazer com um usuário simples. Isso eu abri aqui o PowerShell e executei de uma forma bem simples, sem ser um usuário administrador. Então, aqui a gente já viu, né, o que a gente faz. E aí aqui eu tenho um outro exemplo, que aí eu precisei gravar ele aqui, porque eu não tenho o MS online aqui configurado, mas eu vou mostrar para vocês aqui também uma outra forma que o próprio usuário, sem nenhuma limitação, ele pode pegar as informações que eu separei e utilizar aqui. Então, aqui a gente vai fazer um spray do quê? No Microsoft Office 365. Então, rodei o PowerShell aqui no modo bypass, que ele vai abrir fora do modo seguro. E agora eu vou fazer o quê? Através de um script que a gente consegue encontrar facilmente no Google. Se a gente buscar pelo nome dele ali, a gente já vai ter essas informações. Então, eu vou importar esse módulo do script, né, do PowerShell, que está ali. Vou exportar ele. E aí depois eu vou fazer o quê? Vou executar ele em cima de uma lista de senhas. A gente também consegue ter isso de uma forma muito fácil aí, através da internet, buscar. Então, o que ele vai fazer no final, esse script, vai varrer toda a minha lista, né, de usuários, que eu tenho ali cadastrado, já que eu já puxei, né, pelaquela informação anterior. E aí eu vou colocar uma senha para ele testar aqui, nesse exemplo bem simples. Vou colocar aqui a senha, né, padrão, teste@123, e vou mandar ele varrer. Nesse momento, o que ele vai fazer? Ele vai começar a pegar minha lista de usuários, quando eu executar, e vai procurar qual conta que bate com aquela minha senha. Então, como eu já sei que a senha padrão na minha rede é teste@123, aí já deu ali uma conta que está respondendo. Então, de uma forma bem simples, pronto, já tenho um usuário aí vulnerável e complicado aí para fazer o já vulnerável e já tenho acesso a um usuário, a um recurso, dependendo do que eu quiser fazer. Se esse usuário, de repente, for um usuário administrativo, já tenho aí já uma porta aberta, né? E preocupante esse ponto. Então, como blindar os endpoints, né? O que a gente precisa fazer? Ativar a auditoria, aplicar políticas nos navegadores, que é um meio de entrada, né? Eu fiz o download desse programinha que me dá todas essas informações. Se eu bloquear isso, já estou resolvendo, né? Um exemplo bem simples. Controlar, né, softwares permitidos com proibidos. Eu vou deixar ninguém instalar um software que não é o permitido. Então, vocês têm um controle sobre a minha organização, né? Gerenciamento de patches e vulnerabilidades. Implementar senhas fortes. E a gente vai garantir tudo isso uma segurança. Então, agora eu vou separar aqui para mostrar para vocês como a gente consegue atender isso. Deixar todo mundo para cá. Então, a primeira coisa que a gente tem, né, quando a gente fala de segurança. Eu comentei aqui sobre aquela parte do... Deixa eu abrir de novo lá. A máquina virtual.
Então, aqui eu tinha comentado com vocês sobre essa tela que apareceu do nosso Desktop Center. Ele fez o quê? Eu já tenho aqui uma lista de software proibido e ele já identificou, porque ele vai ficar varrendo a minha estação de trabalho atrás de tudo que é software e hardware que tem na máquina, fazer um inventário. E nessa checagem, ele já vai trazer as informações, né, de quando que encontrou e tudo mais, a remoção, que hora que vai ser. Então, eu posso otimizar esse processo, né? Posso até colocar, não quero me preocupar, ele vai identificar, vai detectar e vai fazer a remoção. Se alguém quiser, de repente, um software que é proibido para a organização, pode fazer aqui a defesa e fazer o pedido para continuar utilizando. E aí entra todo um ciclo de aprovação. Tá? Então, assim, de uma forma bem simples, a gente já resolve um problema, que é a gestão do software que eu considero como proibido dentro da organização. Então, a ferramenta já está aqui. Um outro ponto, o software é proibido. Mas e se eu quiser fazer a instalação de um software? O nosso próprio Desktop Center permite, né, você criar um marketplace, onde ele vai carregar aqui uma janela com todos os softwares que eu tenho, né, à disposição para esse usuário fazer a instalação. Isso de uma forma manual, né, automática, né, ele fazer isso, ou, né, se for um software, de repente, que eu fale que envolve licenciamento, tem custo, eu posso pedir para ele fazer o que? A requisição disso daqui do software, mandar para uma aprovação, e aí, através da aprovação, aqui no caso eu tenho dois exemplos, o 7-Zip e o Firefox, e aí eu escolho aqui se eu quero reinstalar ou desinstalar, tudo mais eu consigo fazer por aqui. Então, se dá liberdade para o próprio usuário fazer essa instalação ou requisitar. Então, por exemplo, eu tenho um AutoCAD, um Office, que envolve licenciamento, né, tem um custo elevado, ele pode vir aqui e fazer a requisição da instalação de uma forma muito simples. Tá? Então, consegue fazer a instalação aí bem tranquilamente. E como é que a gente trata isso? Então, a gente tem aqui o nosso Desktop Center, ferramenta aí para quem não conhece, onde eu tenho um console unificado de gerenciamento tanto de dispositivos, né, os endpoints, como servidores, estação de trabalho, mas também a parte de dispositivos móveis. Então, eu consigo gerenciar também aqueles meus smartphones, né, aqueles tablets que o pessoal utiliza para trabalhar. Então, eu consigo fazer toda essa gestão num único local. Então, eu consigo fazer aqui desde aplicar configurações, e aí um dos grandes diferenciais nossos para outras soluções, né, a gente consegue fazer aqui isso tanto para o Windows, para Mac ou para Linux. Então, eu posso vir aqui em Windows e vai ter todas as configurações possíveis. Posso me basear também em templates. Eu não conheço muito algumas configurações. A gente já tem aqui uma base aqui, que sempre vai sendo atualizada, com as informações, tá? Para você fazer a configuração aí com base no template. E eu posso também criar uma coleção, tanto para o usuário quanto para o computador, com mais de uma configuração. Então, eu posso selecionar quais eu quero, criar esse collection e aplicar de uma forma, né, geral aqui já todo esse pacote. Então, tem algumas configurações aqui que eu fiz. Então, tem a opção aqui de habilitar o BitLocker. Então, tem aqui as informações. Então, estou rodando um script customizado. Então, eu criei o script e estou executando ele. Então, a gente consegue fazer todo esse trabalho através da própria ferramenta, de uma forma bem simples. E aí, um ponto que eu comentei, né, na apresentação com vocês é com relação à parte de patches e vulnerabilidades. Então, o nosso Desktop Center já fornece, né, aqui uma visão 360 sobre essa parte dos endpoints de patches e vulnerabilidades. Então, já tenho aqui no meu dashboard todas as informações, tanto de vulnerabilidade, configurações de segurança. Então, a gente já consegue vir aqui e já ver algumas coisas que estão afetando alguns sistemas, né? Então, está habilitado o compartilhamento administrativo. Opa, está afetando quantas máquinas? Então, aqui, veja que a gente tem aquela questão que eu comentei, de quanto antes você consegue resolver. Então, aqui eu já tenho as informações. Opa, quantas estão sendo afetadas? 5, beleza, vou corrigir. Então, já tenho aqui as informações de alguns exemplos, né, que a gente tem para fazer de configuração. E aí eu posso vir aqui por sistemas, por patches também, e ver aqui eu tenho 5 sistemas que estão vulneráveis, patches que estão faltando. Então, eu posso vir aqui e ter todo esse controle. E entrando em vulnerabilidades,
posso já checar aqui as vulnerabilidades e ver até os detalhes sobre o CVE aqui de cada um deles. Então, eu consigo ter todo esse controle aqui de uma forma bem simples. Se eu quiser fazer a implementação, posso vir aqui no modo manual, mandar instalar e ele vai fazer o deploy desse patch. Se eu tiver uma vulnerabilidade 0D, opa, tem uma aqui, afetam 3 sistemas. Eu posso ver qual que é e fazer aqui a aplicação da correção. Configurações de sistema, né? Parte de segurança. Então, eu posso vir aqui e já ver as informações que eu tenho e já aplicar a partir daqui também. O BitLocker não está habilitado. Opa, posso vir aqui. Algumas das ações, ele já traz aqui a configuração. Outras é necessário fazer manualmente, né? Dependendo do tipo de interação que é necessária. Então, eu vejo aqui software com alto risco. Então, opa, também tenho aqui o framework do .NET 2.0, 3.0, quanto que expirou, né? Isso aqui, que a gente já sabe. Se eu tivesse um peer-to-peer instalado aqui, uma solução de torrent em algum dispositivo, já listaria aqui as informações. Então, aqui eu comentei, né? Tem um torrent. Como é que a gente descobre isso? Já está aqui. E o remote desktop aqui configurado também. Então, eu tenho um TeamViewer, tem uma máquina e já vem a opção. Então, a gente sabe que tem algumas brechas nessas soluções, né, de acesso remoto e a gente consegue fazer esse trabalho aqui de otimizar até a desinstalação. Eu tenho outras configurações aqui, né, voltada à parte do web, a parte de auditoria das portas, né, que estão sendo utilizadas, né, pela solução, pelos endpoints. E aí eu tenho os patches aqui já em si também, que eu posso fazer. E aí eu tenho aqui algumas coisas, né, como os sistemas. Então, eu posso vir aqui de uma máquina, vamos pegar a máquina que eu estou utilizando ali. Eu já vejo uma visão geral, né, aqui aquele raio-x de tudo que eu tenho na máquina. Então, softwares instalados, as vulnerabilidades, os patches, auditoria de portas. Então, eu consigo ter todas essas informações aqui só sobre vulnerabilidades e patches, de uma forma bem simples. E aqui uma série de outras opções que a gente tem. E, além disso, a gente consegue, né? Não precisa fazer tudo isso manual. A gente consegue fazer o deploy manual, mas também consegue criar fluxos de aprovação. Então, eu posso criar rotinas, né? Onde vou baixar o pacote de atualização, vou fazer aqui um teste, né? Eu baixo o patch na terça-feira, por exemplo, testo até quinta, na sexta ele faz o deploy dos patches e está tudo resolvido. Então, eu consigo fazer um fluxo aqui de automatização. Então, eu posso criar uma série de fluxos aqui dentro para fazer esse atendimento. Tá? E aí eu também tenho aqui a parte do deploy de software, que eu posso criar os pacotes e fazer o deploy de uma forma através do console, ou eu posso criar, né, aí o meu portal de serviço, criar os grupos. Então, aqui é um ponto bem interessante. Eu posso criar grupos, né, de acordo com as áreas da minha empresa. Então, eu posso ter o comercial com um grupo de software específico, pessoal da área técnica outro, administrativo outro software, e eles vão ter acesso somente àquilo que é para cada área. Então, eu consigo fazer essa segmentação. Eu posso criar os pacotes e fazer a instalação. Então, vou pegar um exemplo aqui. Então, modificar esse caso aqui. Então, eu tenho aqui o 7-Zip. Como é que eu vou fazer a instalação dele? E eu consigo executar ações de pré-deploy. Então, eu posso vir aqui criar uma regrinha, né? De repente, checar se já existe a pasta antes de fazer a instalação, se já existe o software, se já tem o registro. Ou uma coisa importante, né? Será que tem espaço em disco? E aí uma outra pós-implantação, né? De repente criar um atalho, fazer uma série de ações, rodar um script customizado. Então, muito simples. Para remoção também é a mesma coisa. A gente consegue fazer essas configurações através da própria ferramenta. Tá? Um outro lado que a gente tem aqui para esse controle, né, sobre os endpoints, é a parte do inventário. A gente tem aqui as informações, tudo que tem no ambiente. Então, tem aqui as informações dos sistemas, de hardware, e eu posso configurar alertas, né, dependendo do que ocorrer, ele ser notificado. Então, a equipe é notificada. Eu tenho aqui os softwares que estão instalados. E eu tenho aqui até alguns softwares que são medidos aqui, né, são verificados. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês.
para saber a utilização desses softwares. Então, certificados também que eu tenho na minha máquina. Então, eu consigo ver detalhes de arquivos, eu posso configurar aqui para saber o que eu tenho de áudio, né? Uma série de informações aqui que eu consigo ter. Parte de segurança, então, um ponto interessante, BitLocker. Tá? Quem tem o BitLocker, a gente tem a parte da chave de recuperação. Então, eu posso clicar aqui e já tenho a minha chave de recuperação para se precisar. Eu tenho outro caso aqui que não tem a chave, beleza? Informação de antivírus, firewall, patches faltando. Então, a gente tem essas informações aqui também. E um ponto interessante que vale comentar com vocês é que a gente tem aqui o quê? Também a aplicação de patch do Desktop Center não se resume apenas ao sistema operacional. Tá? Isso eu consigo atender tanto para Linux, Windows e Mac. Mas eu consigo também atender a atualização para outras aplicações, como o Java, que a gente sabe que todo dia tem uma atualização, um Firefox, um Chrome, um Adobe. Então, para ferramentas de terceiro, né, aplicações de terceiro, eu também consigo fazer a gestão das atualizações. Então, aqui você já tem uma abrangência muito grande aí de cobertura de atualização. Seu ambiente realmente vai estar 100% seguro. Eu tenho aqui também, continuando, né, a parte de auditoria de USB e até uma história das modificações que foram feitas. Então, eu sei que no dia 29, 2 softwares foram adicionados, foram removidos, então posso vir aqui e ver tudo que rolou aí. Tá? E aí, como eu comentei, né, sobre a medição de software, então eu tenho aqui o Firefox que eu coloquei, e aí eu consigo ver aqui a quantidade que ele foi descoberto, né, das máquinas e quanto ele foi utilizado. Então, utilizado durante 14 horas, 14 dias, aí, 15 horas. E aí eu consigo ver nessas 4 instalações que eu tenho, o tempo em cada uma das instalações. Então, eu sei realmente quem está utilizando. Tem esses 2 estações de trabalho aqui, usaram 3 horas e 40 minutos aqui a somatória dos 2. Opa, no meu servidor aqui, eu já estou vendo que foi mais. Então, eu consigo medir a utilização dos softwares também. Então, algo bem interessante. Outro ponto que a gente tem, gerenciamento de licenças, para fazer todo o acompanhamento, né, de software instalado, tá? E você tem com a aquisição. Então, todas essas informações na palma da mão para facilitar a sua vida aqui de uma forma bem tranquila. E aí, aqui, na parte do software proibido, eu coloquei aqui o meu 7-zip, consigo configurar as políticas aqui de instalação, de desinstalação. Se de repente um usuário fez uma requisição, está aqui, ó, e aí eu posso aprovar ou desaprovar aqui a utilização desse software. Então, o controle da gestão aí dos endpoints está na palma da nossa mão, né? Consegue ter todo esse controle por aqui. E aí a gente tem também, né, a possibilidade até de fazer o deploy de imagens a partir da própria solução. Então, eu posso criar as imagens e fazer o deploy dela através da nossa solução. E antes de entrar aqui na parte de falar sobre phishing um pouquinho, eu coloquei aqui no modo web que a gente tem, deixa eu ver se está logado ainda. Está logado ainda. A possibilidade, né, de gestão de dispositivos mobile. Então, eu consigo ter um console, isso integrado no Desktop Center, dos meus dispositivos mobile. Então, todos os meus Bring Your Own Device ou dispositivos mobile da própria empresa, eu consigo fazer a gestão dele por aqui, de acompanhamento. Da mesma forma que eu tenho a aplicação de configurações, atualizações para os endpoints, eu posso ter isso também para os meus dispositivos móveis. Até, inclusive, fazer o acesso remoto, se for o caso. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Vamos pegar aqui o meu iPhone e eu consigo ver aqui as informações que eu tenho aqui de perfis que foi criado, as aplicações que eu tenho instalado, documentos e tudo mais. Então, eu consigo ter toda uma gestão, fazer um inventário dele também, do que eu tenho de software, né, de aplicativos rodando. Vamos pegar aqui as informações que eu tenho, espaço utilizado, tudo mais, aplicativos, certificados, se tiver configurado restrição. Então, eu posso criar um modo quiosque, posso ter aqui ativar a câmera ou não. E um ponto interessante que a gente tem é a geolocalização. E fora isso, eu consigo ver também o histórico de geolocalização. Então, a gente pode vir aqui, né, e já ver o quê?
onde eu passei hoje com o celular, caminho que eu fiz. Então, está aqui. Consigo ter essa geolocalização e ter o histórico por aqui. Então, se eu precisar apagar, né, fazer um wipe, fazer algumas coisas aqui, eu posso fazer. E aí eu tenho aqui todo o histórico por dia do que eu tenho com esse dispositivo. Então, eu tenho aqui todas as informações de geolocalização também. E até fazer aqui, né, o tracking do nível de bateria. Então, tem uma série de informações que eu consigo fazer por aqui. Então, aqui é um pouquinho do que a gente tem para mostrar. Agora, voltando sobre o que a gente comentou do usuário, né, fazer algumas ações, né, de forma muito simples. Então, a gente já viu aqui no Desktop Center. A gente tem que ter soluções, por exemplo, no caso, como o AD Audit, onde eu consigo auditar as ações. Então, eu tenho aqui os relatórios, inúmeros relatórios, né? Vão dar desde informações de falha de logon, até outros, por exemplo, no caso, vamos entrar aqui como alterações de GPO, se foi feita uma GPO, usuário, se um usuário foi criado, de repente foi criado um usuário através de um script de PowerShell que ninguém viu, né? O usuário fez os comandos ali, descobriu a senha de alguém que é administrador e conseguiu ter essas informações. Então, a gente consegue pegar esse tipo de informação por aqui. Então, tem uma série aqui de relatórios, não só para o AD local, mas também para o on-premise, com AD na Azure. Consigo tratar aqui também auditoria de arquivos, né? Fazer a parte, enfim, aqui, saber o que eu tenho aqui de relatórios baseados por servidores, arquivos que foram criados, deletados. Então, tem uma série de informações aqui para o compartilhamento. Então, o que eu tiver de informação aqui, eu vou listar, eu vou ver. E no caso dos servidores, então eu posso ter aqui, por exemplo, a auditoria do PowerShell. Então, eu posso vir aqui e saber os processos que estão utilizando o PowerShell e saber aqui de onde que foi o script block. Então, eu posso ver aqui o que foi realizado e configurado aqui, ter as informações do que foi rodado de comando. Tá? E com isso, né, até aqui, questão do spray, do Office, a gente teria essas informações aqui também. A gente pode ter aqui LDAP, uma série de informações que foram feitas, consigo fazer todo esse acompanhamento aqui. E aí a gente pode criar alertas, né, aproveitando esse momento, criar um novo alerta. Aqui só para dar um exemplo, vamos pegar aqui auditoria aqui de LDAP, só para dar um exemplo para vocês. E aqui nessa configuração, né, com base nesse relatório de auditoria, eu posso criar os thresholds. Se eu tiver 5 eventos em 1 minuto do mesmo usuário, o que eu vou fazer? Vou mandar um e-mail, vou rodar um script. Então, eu posso vir aqui criar um script, de repente, para bloquear esse meu usuário, para falar, opa, você está tentando fazer alguma coisa aí, vamos bloquear suas ações. Então, eu consigo fazer uma série de otimizações aqui, automatizações também dentro aqui da ferramenta. Então, a gente tem vários relatórios aqui, né? Por exemplo, bem interessante na parte de Analytics, é saber aqui a parte de acessos, o que a gente tem, né? Não usual. A gente pode vir aqui e ver a quantidade de logons, né? Que a gente teve mais de 10 logons aqui num período curto. Então, a gente consegue configurar as informações, fazer aqui acesso, atividade. Então, tem aqui um logon que não é usual, nos últimos 30 dias. Então, meu usuário para animar, o usual foi o quê? Das 6 às 7 da manhã. E o normal é das 7 às 11, onde eu tenho as informações. Né? Então, já começa a ficar observando o comportamento do usuário. Né? Hoje, a gente sair daquela linha de você ter apenas o alerta ali que você tem, mas também passar a conhecer qual é o comportamento do usuário dentro da rede. Então, o uso de inteligência artificial e o machine learning, né, aprendendo sobre o seu ambiente, vai dar muito recurso, né, muita informação para tomada de decisão e prever vazamentos e outros problemas que a gente tem que ter aí cuidado para poder atender
as questões da LGPD. Então, tem uma série aqui de relatórios, né? Poderia ficar aqui um bom tempo aqui falando sobre cada um deles. Portanto, tem vários aqui para ter esse tipo de controle. E aí, a gente falando também sobre a linha já de usuário e segurança, né? Vamos inverter aqui. Então, outro ponto que a gente tem com relação à questão de segurança é como esse usuário ele é tratado, né? Desde a criação. Então, uma forma de que a gente tem aqui com o usuário é a forma como ele é criado, né? Esse usuário. Então, na hora da criação do usuário, você vai lá no console do Active Directory e faz a inclusão desse usuário. Então, você já tem uma brecha que você está abrindo o console e tudo mais, fazendo. Através do próprio AD Manager Plus, a gente tem um console web, que inclusive eu posso pegar um usuário que não é técnico, por exemplo, o RH, que a gente sabe que é a entrada e a saída do funcionário, ele passa pelo nosso RH. Poderia dar esse console para ele fazer a criação dos usuários. E de que forma? De uma forma simples como essa que eu estou mostrando para vocês. Poderia colocar aqui um outro template, né? Então posso criar templates com mais informações, mas no caso do meu RH, só quero colocar o que? O nome, sobrenome, e aqui na descrição. Se ele tiver já, né, se eu tiver integrado o Office 365, eu posso ativar essa informação aqui, e automaticamente ele já vai criar esse meu usuário lá no Active Directory, lá no Office 365, já vai provisionar a minha conta lá. Então, vamos criar aqui uma conta no modo simples. Então, eu tenho aqui as informações, vou dar um Create. Ah, tá, eu preciso mudar, modificar ali. Então, vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Tenho que criar o template novamente. Deixa eu mostrar para vocês aqui o processo. Então, aqui eu peguei o template em si e faço a configuração de onde eu quero salvar. Então, todas as informações aqui eu deixei oculta, né? Já deixei configurado até onde ele vai salvar. Aqui as informações de conta, eu já configuro também que eu quero fazer o quê? Que a senha seja randômica. E aí eu configuro a complexidade disso. Eu quero aqui. Então, no mínimo são 7, no máximo são 30 os caracteres, salvo e disponibilizo. Quando o usuário for criado, ele já vai fazer aqui já uma senha, né? Que é um exemplo que eu tenho, mostrando para a gente como que isso aí é feito. E de uma forma bem simples, já está criado o meu usuário. E por aqui eu consigo tomar algumas outras ações, como saber, por exemplo, todos os usuários que eu tenho e fazer algumas atividades. Por exemplo, eu tenho esses meus 2 usuários aqui. E aí, se eu quiser fazer aqui um reset de senha dos 2, eu posso fazer. Então, eu venho aqui fazer o reset da senha dos 2 usuários. Seleciono o que eu quero aqui, se eu quero colocar o mesmo nome ou não. E vou aplicar. Pronto, já fiz o reset da senha. Então, a senha está aqui. As novas senhas dele. De uma forma muito simples, eu consigo fazer ações em massa também. Então, eu consigo fazer a gestão de OUs, fazer uma série de informações aqui, né? Obter relatórios e tudo mais. Usuários em mais de um grupo. Então, eu posso vir aqui e ver os grupos que esse usuário está de uma forma bem simples, né? Posso pegar por aqui, ver as informações. Então, a gestão completa, inclusive também do Office 365. Consigo pegar aqui as contas, ver o serviço. A gente consegue vir aqui, vamos ver o detalhe de licença. Gerar o relatório agora. Não está configurado aqui o meu Office 365. A gente pode vir aqui e pegar essas informações se tivesse com o serviço do Office configurado sobre usuários licenciados e tudo mais. Tá, precisa configurar a conta lá mesmo. Então, eu conseguiria ter essas informações muito simples aqui. Fazer a delegação, então, como eu comentei, né? Se o meu usuário está animado, ele não tem permissão de administrador no domínio ou algo nesse sentido. Ele é um usuário comum. Mas dentro da ferramenta, eu posso vir aqui e configurar
os roles que ele vai ter. Ele pode criar um usuário, tá? Ele pode mover um usuário, o que ele pode fazer aqui no usuário, ele pode fazer um reset, então eu já configuro aqui, então ele está configurado. Posso criar workflows também, então aqui um usuário que eu preciso fazer essa configuração, né, fazer uma requisição, então eu posso vir aqui, criar um usuário, que aqui é um ponto muito interessante que a gente tem. Vou colocar aqui bem simples. Então, eu posso vir aqui. E aí eu tenho aqui a requisição feita. Então, o usuário, tá aqui as informações, legal. Quando eu vou lá para a minha requisição, ele está aqui, ele vai passar pelo aprovador. E aí esse aprovador pode fazer o quê? Cancelar isso ou não. Tá? Então tem aqui as informações, pode revisar. E no caso de execução, aqui um ponto interessante, imagine que esse usuário vai começar a trabalhar só na segunda-feira. Eu não preciso criar esse usuário agora para ficar com a senha padrão, por mais que é uma senha muito complexa ali, não preciso deixar ele criado antes. Não, ele vai ser criado na próxima segunda-feira. Qual horário? Aqui, o horário está aqui. Então, vai ser criado ali. Perfeito. Pronto, agendei. Então, não está criado no meu AD, só vai ser criado na próxima segunda-feira, de uma forma bem simples. Posso criar essas automações também, então eu posso vir aqui e criar uma automação, por exemplo, de criar um usuário. Aqui um ponto bem interessante, né? Muita gente tem acionado para falar sobre, eu tenho uma solução de RH, eu uso um banco de dados Oracle, SQL, e eu queria, a partir dessa minha base de dados, criar os usuários. Então, a gente pode selecionar aqui o template, criar esse template, né? Selecionar a fonte de dados, então eu posso vir aqui e selecionar o Oracle, eu não tenho configurado aqui, então, Oracle no SQL, e a partir daqui eu faço aqui o mapeamento do meu banco, né, desse banco, da fonte de dados, e em cima disso eu já puxo os dados aqui, automatizo aqui o processo todo dia, né, às meia-noite, 1 hora da manhã, sei lá, o horário que for mais conveniente, eu faço a criação desse usuário a partir de uma base externa de dados. Eu quero a partir de um CSV. Né? Quem aqui já não recebeu aí um CSV com 50 usuários para criar na sexta-feira? Eu posso fazer isso aí de uma forma bem simples aqui. Configuro aqui e a ferramenta já faz isso de uma forma simples para a gente. Tá? Aqui um pouco de auditoria, né, sobre o que a gente tem no AD. E aí, voltando agora para a parte de usuários finais, né? A gente fala de prover segurança para o usuário final, da conscientização do usuário. Então, aqui eu tenho o nosso AD Self-Service Plus. Só ver se ele vai precisar logar novamente aqui, porque ficou um tempinho sem logar. Deixa eu aproveitar esse aqui também. Então, eu tenho aqui no nosso AD Self-Service Plus a nossa solução para, principalmente, a gestão de senha do usuário final. Deixa eu logar de novo aqui. E o que eu consigo fazer por aqui? Eu consigo criar práticas aqui, né? Uma coisa bem simples aqui, legal para a gente mostrar. Está bloqueada a tela. Eu tenho aqui a integração página, né? Que eu coloco aqui um botãozinho para o reset de senha. Então, pelo meu console, né? Com a utilização da AD Self-Service, eu posso colocar essa integração e disponibilizo para o usuário fazer o reset de senha de uma forma segura. Então, ele vai juntar os dados dele, posso configurar aqui o CAPT para ele fazer. E aí eu começo a colocar aqui as informações, né? Eu já tenho cadastrado. Então, isso aqui, faço o preenchimento, coloco aqui e já faço o meu reset de senha de uma forma bem simples, através da ferramenta. E aqui eu tenho o meu console de configuração. Então, eu sei a quantidade de usuários que eu tenho, que não estão cadastrados, que estão cadastrados, quantidade de licenças. Então, eu consigo ver tudo isso aqui. E também tiro aquele problema que a gente tem, né, no suporte, se é o pessoal ligar para o suporte para pedir para resetar a senha, a gente passa isso para o próprio usuário fazer. Voltei de férias e perdi minha senha. Ele entra na AD Self-Service e faz o processo. E aqui a gente pode configurar, né, políticas também. Né?
colocar a regra, então a gente consegue até colocar aqui para reforçar a senha. E aqui é legal, porque eu consigo restringir os caracteres que eu posso ter. Então, número de caracteres especiais. Consigo fazer uma série de combinações aqui dentro para fortificar a minha senha. Então, a repetição de dados. Até usar aqui um dicionário do que eu não quero que ele utilize. Então, por exemplo, o nome composto. Eu vou colocar a Manage, ou Zorro, ou o nome da empresa no começo, né? Ou uma sequência que eu crie aqui. Eu posso criar esse dicionário para proibir, né, a utilização disso. Então, colocar senhas fortes. Tamanho da senha, então, comprimento mínimo, máximo. Então, consigo configurar tudo isso aqui dentro da ferramenta. Tá? Então, o usuário, né, fica mais livre, ele consegue fazer isso, a gente acaba terceirizando isso para o próprio usuário. Inclusive, também eu posso fazer a autenticação desse meu usuário, né, não só por perguntas e respostas, como eu mostrei, mas também por uma série de outras opções, como e-mail, SMS, autenticador do Google, da Microsoft, entre outros, aqui, autenticação Radius, se alguém tiver, através da RSA. Então, tem uma grande quantidade aí de opções para fazer com relação ao usuário. E aí, o outro lado aqui, para encerrar, né, antes de abrir para as perguntas, é a parte de fazer o backup, né, e o recover dos objetos do AD. Então, a gente tem aqui a solução do Recover Manager Plus, onde eu faço todo o backup e restore dos meus objetos do AD. Então, imagina que você sofreu um ataque, foi criado um usuário e você consegue pegar essas informações pelo que foi criado por aqui. Você consegue ter esse tipo de controle. Então, você consegue fazer um rollback de uma configuração anterior. Eu não sei o que foi feito. Então, eu posso selecionar o meu ponto aqui. Eu vou determinar aqui que eu tenho de 26 de agosto, 4 de setembro, 6 de setembro. Configuro aqui o que eu quero e aplico aqui um rollback e volto às configurações do meu AD. Também consigo fazer o backup do Exchange. Então, eu tenho aqui não só o backup granular, né, a possibilidade de fazer granular no meu AD, mas também o backup do meu Exchange. Aqui, como eu fiz a alteração da senha, ele vai dar um erro aqui, né? Vou mostrar. Então, eu tenho todo esse histórico aqui, consigo fazer backup do meu Exchange aqui de uma forma muito simples, inclusive fazer o restore da conta. Então, aqui eu tenho a caixa de entrada, né, de cada conta, e aí eu posso fazer de uma forma bem simples o restore. E a mesma coisa para o OneDrive e o SharePoint. Consigo também ter esse controle por aqui. E fazer a delegação também de quem que vai ser administrador. Certo, pessoal? Então, bom, por hoje foi isso. A gente vai deixar aberto para as perguntas. Já estamos com algumas perguntas aqui, Tony. Aí, só para, antes de entrar nessa parte, né, que a gente comentou, a conclusão aqui, só para a gente não adiantar muito tempo aí de todo mundo. Então, a LGPD não é um bicho de 7 cabeças. Se a gente tiver com as soluções certas ali para dar um apoio nos nossos processos, a gente já consegue adiantar muita coisa, né? E é sempre bom, a gente não vai fazer isso de uma forma sozinho hoje em dia. Então, como eu comentei, a gente tem que ter parceiros na área jurídica também, né? Então, a gente vai ter que falar com o jurídico da empresa, falar com o pessoal, então vai ter que estar todo mundo envolvido. A importância, né, de praticar governança e seguir as boas práticas de segurança. E lembrar, né, que boas práticas de segurança não é você ter um bom firewall trancado, você tem que ter uma série de ações, como eu mostrei aqui. O próprio usuário simples, aí, sem permissão, ele consegue obter informações vitais para a empresa, né, apenas coletando as informações em alguns sites aí bem simples, com pesquisas que a gente consegue fazer. Gerenciar de forma unificada os endpoints é essencial para você reduzir esse risco, né, de brechas por software desatualizado ou software que acabou o ciclo de vida, né? Então, a gente viu recentemente aí o vazamento do Windows, né, do código do Windows. Então, imagina quem ainda utiliza o Windows, né, e você tem lá não só legados, né, mas você só consegue fazer em cima do código várias maneiras agora de abrir o sistema. Manter o ambiente atualizado e políticas fortes aí de auditoria e senha. E deixar aqui nessa tela, enquanto a gente vai falar das perguntas que a gente tem aí, que o nosso próximo webinar é no dia 7,
E aí o foco vai ser sobre a parte de gerenciamento de acessos. Então, como eu consigo garantir de uma forma segura o acesso a recursos, ou até mesmo saber o que o nosso usuário está acessando dentro do nosso file server, da rede e tudo mais. Então, esse é o nosso próximo assunto aí que a gente vai falar. Quais as perguntas que a gente tem aí, Camila? Vamos lá, ó. O Aderaldo, ele pediu para a gente compartilhar com ele o folder dos 10 passos para a cibersegurança. A gente consegue enviar para vocês esse material, sim. Se vocês mandarem um e-mail para a gente, quem quiser esse material, fica mais fácil. Aí a gente já encaminha direto para vocês. O Robert perguntou se a apresentação vai ficar disponível aos participantes depois. E vai sim, ela fica disponível depois no nosso canal do YouTube, é Managing Vini Brasil. Provavelmente hoje, no final do dia, no máximo amanhã, já está lá disponível para vocês. Agora vamos lá. O Rafael Martins, ele perguntou: os patches e vulnerabilidades somente de Windows ou Microsoft ou abrange outros fabricantes? Legal. Uma das vantagens do Desktop Central é essa possibilidade de você ver as vulnerabilidades de outros fabricantes também. Então, por exemplo, se eu tivesse instalado ali uma base MySQL em algum servidor meu ali, ele apontaria também que tem uma vulnerabilidade. E aí você faria, né, teria a opção ali de fazer a fix, né, dessa vulnerabilidade. Então, algumas, né, como eu mostrei, ele já vem ali de uma forma automática e outra, como no caso do banco de dados, você precisa fazer uma série de atividades, né, mas ele vai identificar isso aí também. Então, você vai ter uma solução que não vai atender somente o Windows, né, o sistema operacional, mas as aplicações que estão instaladas. Então, por exemplo, no caso, deixa eu voltar aqui no Desktop Center, a questão de vulnerabilidades. Eu acho que eu tenho um exemplo aqui de software, de vulnerabilidade de software. Então, eu tenho aqui o Postgre. Eu tenho aqui um exemplo. Eu posso ter aqui do Apache. Então, eu posso ter de outros fornecedores também, não só de sistema operacional. Show. A próxima pergunta é do Gilmar. Ele pergunta para que o Desktop Central encontre as vulnerabilidades, é necessário a instalação de um cliente em minhas instalações, correto? Sim, sim. O Desktop Central ele trabalha com agentes. E aí, além dessa questão dele utilizar o agente para fazer essa descoberta, né, de inventário, de softwares e tudo mais, a parte de configurações é por ele também. Ele está sendo muito utilizado, tá, Gilmar? Atualmente, com questão da pandemia, cresceu muito a utilização do Desktop Central, porque é uma das soluções que você consegue aí trabalhar com usuários remotos. Então, eu posso criar aqui, só para mostrar para vocês aqui, eu posso criar escritórios. Então, eu posso vir aqui criar escritórios remotos. Então, eu posso ter um local ou criar um remoto aqui, que eu faço a comunicação, né, a configuração dele aqui, para quem está trabalhando remoto e não utilizando uma VPN, por exemplo. Então, eu consigo criar essa política, instalo o agente nessa máquina remota e consigo trabalhar aí de forma normalmente aplicando as políticas. Não preciso, de repente, ter aí todo um processo. Aí. Tem várias formas, né, da arquitetura de trabalhar com a ferramenta, mas ela possibilita isso. Então, imagina pessoas que estão na área de vendas, aí estão trabalhando remoto, às vezes algumas nem foram da empresa, né? Já receberam o kit de trabalho em casa e não vou nem ter uma VPN para conectar. Então, eu consigo criar cenários aqui de ambientes remotos, agentes remotos, e instalo esse agente para trabalhar e fazer o monitoramento, a coleta das informações e puxar tudo por ali. A próxima pergunta é do Rafael Martins. Gerenciamento de licenças é capaz de fazer um scan na minha rede e saber quais máquinas estão usando quais apps e qual licença está usando? Sim, sim. Se a gente vir aqui, vamos voltar aqui. Quando a gente fala do scan, né, de gerenciamento de licenças aqui, eu tenho todos os softwares, vou adicionar uma licença. Essa licença é baseada nos softwares que foram feitos o scan. Tá? Então, eu posso vir aqui, vamos colocar, deixa eu ver. Vou chutar um qualquer aqui, tá? Ao vivo tem essas coisas aí. Eu vou configurar aqui o número de licenças que eu tenho. Então, aqui eu tenho as informações que eu posso preencher, né, de compra e tudo mais. E aí eu já tenho aqui as informações
né, do que está instalado, o que não tem. Então, eu posso adicionar ou ver que os computadores instalados, ele já vai fazer a adição dessa minha licença. Como no caso aqui, por exemplo, tem o AD360, só tem uma instalação que ele foi feita. O OneDrive, né, que foi descoberto, está em 5 estações. Então, eu tenho todas as máquinas aqui que eu tenho as instalações desse software. Então, eu consigo ter todo esse acompanhamento. A gente tem bastante pergunta e bastante do Rafael aqui também. Essa próxima também é do Rafael Martins. Para toda essa gestão, seria necessário a instalação de um agente em cada dispositivo? Sim, sim. Né? O Desktop Central, ele precisa ter esse agente instalado no dispositivo para fazer toda essa gestão. Né? Inclusive, eu nem cheguei a mostrar aqui, mas a gente tem aqui a parte de ferramentas, onde eu tenho aqui o acesso remoto. Então, eu posso vir aqui e abrir uma sessão remota, né, desse meu... Aí ele foi lá para o outro lado. E aí eu tenho também um acesso remoto embarcado na solução. Então, pela própria solução, eu faço o acesso remoto. E aí eu tenho até a possibilidade, né, expandindo um pouco mais aí a resposta, de fazer o quê? Envios, abrir um prompt de comando, uma série de coisas, e até mesmo abrir aqui um chat de texto, voz ou uma chamada de vídeo para esse usuário. Então, você consegue dar um suporte bem avançado para o usuário. E um outro ponto muito importante, quando a gente fala de acesso remoto, né, que a gente tem que ter o consentimento, né, do usuário, a gente acaba também tendo aqui uma questão que a gente faz acesso remoto e esse acesso remoto ele é gravado. Tá? Então, a auditoria, para todo esse controle, a gente já tem também na mesma solução. Gente, eu estou vendo que vocês estão colocando alguns e-mails aqui, então todo mundo que tem interesse em receber aquele folder, pode deixar o e-mail aqui na caixinha que a gente encaminha para vocês. Ó, o Rafael, ele trabalha com o Google. Existe alguma integração de criar o usuário e junto criar a conta de e-mail? Vamos lá, Rafael. Deixa eu abrir aqui o nosso AD Manager. Então, tem algumas integrações aqui, por exemplo, no caso do Google Apps. Então, se trabalha com G Suite, você consegue também, né? Então, você tem integração com o 365, que está aqui. Deixa eu ver se eu lembro a minha senha para colocar aqui, porque eu estava fazendo os testes ontem. E para variar, né, minha gente? Deixa eu testar a conexão. Essa senha aqui é sagrada, não posso mostrar para ninguém, né? Então, eu posso mostrar os negocinhos. Então, beleza, vou fazer aqui. Esse aqui é o do Office 365. Deixa eu sincronizar. Então, assim, respondendo a pergunta, né? Tanto o Office 365 quanto o G Suite, eu consigo fazer a integração e na hora de criar aqui o usuário, só vir aqui na criação, se eu tivesse aqui a integração com o G Suite, ele apareceria aqui a opção para integrar. Então, agora voltando aqui, você vai mostrar aquele relatório que eu fiquei vendo. Vamos vir aqui do Office 365. Então, a gente pode vir aqui e ver os detalhes. O serviço da Microsoft está com... Tem um outro problema que a gente passa a ter também quando está migrando para a nuvem. O serviço da Microsoft, ultimamente, está com os probleminhas. Mas está aqui. Ó. Então, eu tenho aqui as informações sobre a minha licença do Office 365. De uma forma bem simples. Tá? Então, claro, dentro das limitações que você tem aí, né, de cada um dos recursos do Office 365 ou do G Suite, você consegue ter esse controle sim. Então, você poderia, da mesma forma que eu fiz para o Office 365, para o G Suite também, fazer essa integração. Perfeito? AD Self-Service, consigo disponibilizar em um portal caso o usuário não esteja na frente de uma máquina, por exemplo? Sim, sim, você consegue. Aqui eu estava mostrando a versão, né, de configuração, mas você tem aqui todo um portal web, inclusive tem até dispositivo móvel, então você pode disponibilizar para o usuário acesso ao celular para ele fazer essa alteração de senha. Então ele pode ir para o celular, pela própria máquina ou pelo um portal web. Então fica a critério dele o meio qual ele vai usar para fazer a liberação da senha.
Ó, o Diogo e o Aderaldo aqui elogiando a apresentação, falaram que foi muito boa. Parabéns, Tonimar. Aqui eu estou recebendo alguns e-mails e vamos lá. Temos o mesmo nível de integração do Office 365 com o G Suite? Olha, o Office 365 ele tem um pouco mais de integração, né, de controle do que o G Suite. Tá? Aí, se quiser, é o Leonardo que fez a pergunta, né? Aí, Leonardo, se você quiser detalhar quais são os requerimentos que você tem, a gente pode, depois aqui do webinar, a gente pode avançar aí e te ajudar com o que você precisaria ter e também as diferenças entre um e o outro, tá? Porque cada um aí vai de acordo com o que o Google fornece de recursos, né? E o que a Microsoft fornece também. Então, a gente consegue te ajudar aí para saber o que você vai ter com um e com o outro. Ó, a pergunta do Gilmar agora. Para funcionamento do AD Self-Service Plus na tela de logon, temos que habilitar um serviço chamado registro remoto que traz um risco ao ambiente. Existe outra forma disso funcionar sem ter que ativar o serviço, instalarmos o recurso e depois desinstalarmos? Como que dá para fazer? Peraí, que eu não entendi a pergunta dele. Deixa eu ver se eu acho para ler também de novo. Peraí. É do Gilmar Mar. Repete aí para mim, Camila, enquanto eu vou procurando Ó, aqui. para funcionamento do AD Self-Service na tela de logon, temos que habilitar um serviço chamado registro remoto, que traz um risco ao ambiente. Existe outra forma disso funcionar sem ter que ativar o serviço, instalarmos o recurso e depois desinstalarmos? Como que dá para fazer? Quando a gente fala do AD Self-Service, da integração com a Gina, né, para fazer esse acesso, então a gente tem aqui, vamos lá, parte de configurações, né, como eu tinha comentado. Então, eu tenho aqui a configuração, né, a implantação dessa Gina, né, é uma API, né, do próprio Windows, né, que a gente tem. Então, a gente vai selecionar aqui e ele vai fazer a instalação dessa configuração. Se no caso, por questão de segurança, você não quer utilizar esse meio, como eu comentei, né, pode usar através do portal ou através do smartphone também. Então, são alguns meios que tem aí de configuração possível, Ó, tá? o Robson está perguntando, faz gerenciamento de usuários para o Linux também? Desculpa, gerenciamento de usuários, está falando Para o do... Linux. Se você puder ser mais específico, você está falando de qual solução? Do AD Manager ou do Desktop Central? Se for o Desktop Central, você consegue gerenciar as configurações aqui para usuários, né, aqui para Linux, no caso. Então, você consegue aqui para Linux o suporte que tem do Linux mesmo. Né? Então, a gente vai ter esse controle. Assim como para Mac, também a gente faz a gestão do endpoint. Tá? O No caso Diego do dos AD, Santos está né? elogiando também, falou que tudo muito bom. O Antônio Carlos, ele perguntou, é muito chato eu perguntar quanto que custa a solução? Aí, depende da solução, a gente precisa entender o cenário que você tem, né? A quantidade de, por exemplo, dispositivos, de usuários, para compor para você isso. Então, pode mandar um e-mail depois, a gente consegue te auxiliar com isso. Agora a pergunta do Kaique. Consigo limitar horário de trabalho, exemplo, chegar às 18, bloquear o computador do colaborador? Olha, essa é uma questão que muita gente está pegando agora por conta do trabalho remoto, né? Então, às vezes está em casa, você perde o horário ali, você acaba fazendo 24 horas de trabalho, né? Você consegue, sim, fazer, né? Então, por exemplo, no próprio caso do AD Manager, você tem a opção de criar, né? Deixa eu abrir aqui já. No caso das configurações, né, do AD, então você pode modificar aqui o usuário. Vamos pegar a nossa cobaia aqui, o Capitão América. Então, você tem aqui as configurações, né, do próprio usuário e tem aqui o horário de logon que você pode configurar para ele trabalhar. Né? Então, você pode selecionar os horários e fazer essa configuração para ele. O que a gente tem visto é que, em alguns casos, tem a questão do usuário local também, de fazer o acesso. Nesse caso, muita gente tem utilizado o Desktop Central, tá? E criado scripts customizados para fazer esse bloqueio do usuário e o desbloqueio no outro período de tempo. Então, você consegue atender com algumas configurações, você consegue fazer sim. Eu vi que
o Robson respondeu aqui. O AD Manager ele é voltado, tá? Só aproveitando para responder, a parte de gestão do Active Directory, tá? Da Microsoft. Então, usuários do AD, você consegue atender nele. Tem mais alguma pergunta, Camila? Tem bastante. Tem bastante, Tonimar. Vamos lá. Pergunta do Júlio. Na parte de gerenciamento dos mobiles, funciona com quais SOs? E como é feita a ativação do device? Bela pergunta, né? Peraí. É que são poucas ferramentas, né, pessoal? Dá um desconto. Mais de 90. Então, vamos lá. Quais dispositivos a gente consegue fazer, tá? De cadastramento. Então, eu vou mostrar aqui para vocês já de cara o que a gente consegue aí de dispositivo. Então, se eu for escrever o dispositivo, então eu tenho que iOS, né, o iPad, Mac, Android, Samsung, Windows Phone, laptop e Chrome. Então, a gente consegue trabalhar com essa parte aqui, todos esses dispositivos. Inclusive, eu tenho aqui, por exemplo, o meu MacBook, que está aqui cadastrado também, eu coloquei ele. Então, eu posso vir aqui, tem as informações de onde que eu estou aqui e tudo mais. Se tivesse um histórico de localização aqui por onde eu passei também, então tem todo esse controle. Então, eu consigo ter todo esse dispositivo. E a forma de cadastro ela é bem simples, tá? Você pode fazer isso para escrever um dispositivo, vamos colocar aqui iOS. Tem os modos de configuração, posso fazer um invite por e-mail, né, para esse meu usuário, aí ele vai receber um QR Code para fazer, ou eu mesmo fazer isso, né, para cada dispositivo. Então, existem as formas aqui de fazer o registro dele, mas todas são de uma forma bem simplificada, né? Então, posso fazer um invite, vou enviar um token. Então, a gente tem todas essas possibilidades aqui de fazer o cadastro do dispositivo. A próxima pergunta é do Leonardo Bandeira. Poderia comentar sobre como a base de vulnerabilidade do Desktop Central é atualizada? Base nas civis, periodicidade? Tá, legal. Como é que funciona aqui? No caso da base aqui de dados de vulnerabilidades e patches, nós, da Managed Engine, né, a Zorro possui uma grande base de dados que se conversa com todos os vendors para fornecer esses dados. Então, conforme esses vendors fazem a atualização, a nossa base de dados também é atualizada. Então, tem aqui uma opção para fazer um update, né? Então, eu tenho um agendamento que eu posso fazer da base. Então, eu posso definir o que eu quero, tá? Para cada um deles e o intervalo que eu quero fazer isso. Então, aqui no meu caso, eu setei aqui as informações, né, para fazer às 11h30 da manhã. Então, daqui a 6 minutinhos, a minha base de dados vai ser atualizada. Então, foi eu matei aqui, atualizou, e eu tenho as informações aqui. Pergunta do Olavo. O servidor pode ser na nuvem, isso é, em um servidor que está fora da rede? Sim, sim. Inclusive, né, estou até utilizando aqui o Mobile Device Manager Plus, nossa modalidade SaaS. Então, estou utilizando na própria nuvem da Zorro. Então, se eu tiver aqui o Desktop Central, eu tenho também a modalidade dele on-premise, mas eu posso utilizar ele na nuvem. Se quiser já tem essa necessidade, né, de ter fora do meu ambiente, eu posso ter ele trabalhando fora. E no caso de ser on-premise, eu posso trabalhar com o Desktop Central numa DMZ, alguma coisa fora da rede também. Ó, o Olavo pergunta também, pois tenho diversos notes que estão em obras, que não têm rede, apenas conexão Wi-Fi. É um complemento, né, da pergunta dele. Quem que é que perguntou? Eu não consegui ouvir. O Olavo foi o que tinha perguntado se o servidor pode ser na nuvem, o servidor está fora da rede, porque ele tem diversos notes que estão em obras, que não tem a rede, apenas conexão Wi-Fi mesmo. Ah, perfeito, a mesma resposta aí, ele vai conseguir trabalhar normalmente aí com o recurso aí do Desktop Central. Ó, pergunta do Alisson agora. O Desktop Central atua também como CIEM? O CIEM vem em breve, tá? Não perca aí os próximos capítulos do nosso webinar, que ele vai entrar no terceiro webinar da série, tá? O Desktop Central, ele não é um CIEM, tá? Ele é uma solução de gestão unificada de endpoints.
A gente conta com alguns relatórios, mas relatórios voltados à gestão de usuários, né, a Logon e tudo mais. E a parte de CIEM, inclusive dos workstations, a gente vai começar a abordar isso aí no próximo webinar e mais detalhadamente no terceiro, que aí é sobre a parte aí de transformar dados em informações. O Rafael mandou para a gente, muito obrigado, tudo respondido claramente. Tenho hoje em meu ambiente o AD Manager e o AD Audit. Vou procurá-los para falar sobre outros módulos e implantar algumas coisas que vi na apresentação. Parabéns. Show, Perfeito. Rafael. Procura a gente, sim, que vai ser um prazer te ajudar. Agora eu tenho aqui mais uma pergunta do Kaique. Como temos integração com o Office 365? Tem alguma função em cima do SharePoint? Então, aqui no caso, né, do AD Manager Plus, eu tenho essa opção de fazer a gestão dos usuários. Com relação ao SharePoint, a gente tem uma outra solução que eu comentei aqui, mas a gente tem a parte do SharePoint Manager Plus, que é focado somente no SharePoint. Tá? E aí você consegue fazer essa gestão do SharePoint através dela. Tá? Mas consegue sim, a gente tem a solução para te ajudar. O Tiago, falando parabéns pela apresentação, que foi ótima. Patrícia mandou, obrigada pelas explicações sobre o Desktop Center, Tonimar, foi muito útil para a minha área. Eu tenho aqui mais uma pergunta do Rogério. Pensando em uma empresa de TI, outsourcing, temos recursos que têm gerenciamento centralizado único no Desktop Central e outros para várias empresas, domínios distintos em uma plataforma cloud? Deixa eu ver a pergunta dele aqui também, que eu estava pesquisando. Foi o? O Rogério Nassar é uma das últimas perguntas. Rogério Nassar, está aqui. Pensando em uma empresa de TI outsourcing, temos recurso de ter um gerenciamento centralizado único Desktop Center. Tá, boa. Isso é legal, Rogério. Você, como prestador de serviço, tá? Você pode adquirir a versão do Desktop Central MSP. Então, se você faz toda a sustentação do ambiente, né, dos seus clientes, você vai ter o mesmo console que eu mostrei aqui, só que um para cada cliente e um console central para você fazer a gestão desses seus clientes. Então, você pode também contar com essas boas práticas, né, com essa ferramenta, todo o poder dela para atender seus clientes separadamente, colocando cada um no seu domínio, controlar tudo de uma forma bem tranquila. Aí a última pergunta aqui que a gente tem é do Júlio, se vocês têm esquema para parceria de venda das ferramentas? Bom, aí você pode entrar em contato, mandar um e-mail para a gente tenta entender melhor qual que é a sua ideia aí, né, de explorar mais essa questão. Bem, Tonimar, essas foram as nossas perguntas de hoje. Pessoal, lembrando para vocês que na próxima semana a gente tem a continuação do webinar sobre LGPD e semanalmente a gente posta um vídeo no nosso YouTube com perguntas e respostas frequentes que aparecem sobre as nossas soluções. Então, vocês conseguem consultar lá e já tirar algumas das dúvidas de vocês. E se vocês têm mais perguntas, vocês mandam para a gente que faz parte do nosso próximo vídeo também. Lembrando que a Managing Engine, ela está presente nas redes sociais, no LinkedIn, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Sigam a gente lá. E qualquer dúvida é só mandar um e-mail. O Tonimar está aqui para ajudar a gente com as respostas também. E eu espero todos vocês na semana que vem. Muito obrigado, pessoal. Prazer aí imenso poder ter ajudado e até a próxima. Até a próxima. Uma boa semana para vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.